Pois bem, vamos começar então. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Dá só um ok aí no chat. Pronto. Beleza, então. Vamos lá. Nossa primeira parte, como eu falei, vai ser, a parte da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma estrutura que ela vai estar presente em basicamente tudo. Tudo vai ter membrana. Se você olhar, cada um vai ter do seu tipo, mas todo mundo vai ter sua membrana. A célula eucarionte, ela vai ter sua membrana. A célula procarionte vai ter sua membrana. Se você quiser fazer uma adaptação assim, dá para pensar até que os vírus também vão ter membrana. Só que eles vão ter, na verdade, capsídeo, que são umas proteínas. Mas acaba formando uma espécie de envoltura. Porque tudo que é importante, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa proteger. E na célula não é diferente. Então a gente vai ter a membrana aí como nosso principal elemento de proteção. Ela que vai ser responsável por aquilo que eu falei de chegar e isolar ambientes e fazer uma seleção entre as substâncias de ambientes e assim poder permitir com que cada função seja executada ali no seu devido compartimento. Então, assim, vamos começar pelas características gerais dessa nossa estrutura tão importante. Bom, antes de tudo, é bom a gente pensar, nas funções da nossa membrana, para que ela serve. Ela vai ter proteção de vários tipos. Tem a proteção mecânica, justamente, essa pressão que essa proteção que vem das forças físicas. Então, vamos supor, por exemplo, alguém chegou e empurrou aqui de fora para dentro. Então, essa membrana ela vai ajudar a proteger o que tiver ali dentro. Ela vai ter uma função aí na nossa proteção térmica. Ela vai ter uma função na nossa proteção elétrica. Então, íons, a gente vai ter uma regulação acontecendo a partir dessa membrana. Não vai ser qualquer coisa que ela vai deixar passar. E considerando isso, a gente tem essa função, que eu digo assim, que é a mais importante, que é a nossa seletividade. Nossa seletividade, ela vai ser a base da aula de hoje. Porque o que é que a gente tem que pensar? A gente vai ter a membrana ali isolando minha célula, né? Contudo, todos aqueles processos biológicos que vão ocorrer dentro da minha célula, eles vão precisar, por exemplo, de água, eles vão precisar de nutrientes. Só que não é qualquer quantidade de água, não é qualquer quantidade de nutrientes. Eles vão precisar de quantidades específicas. Então a membrana ela vai estar ali selecionando. Ela vai dizer, olha, eu acho que aqui já tá bom de água, eu acho que aqui já tá bom de açúcar, aqui já tá bom, seja lá do que for. Ela vai fazer essa seleção. Ela vai impedir, por exemplo, a entrada de alguns vírus. Ela vai perceber que aquilo dali é um corpo estranho, ela não vai querer deixar entrar. Ela vai permitir a passagem do que for necessário e tentar impedir. Não sempre ela vai ser bem sucedida, mas ela vai tentar impedir essas invasões estranhas na nossa célula. Ela vai ter uma parte importante também no nosso transporte de substâncias, que é o que a gente chama de endocitose e exocitose. Eu acho que eu já citei isso para vocês, mas acaba que lá na frente a gente tem uma aula que é só para explicar esse processo aqui, não é agora ainda. Mas só para lembrar, endocitose é quando a célula pega coisas grandes, por exemplo, alimentos, ou às vezes até uma bactéria, por exemplo, e ela traz para dentro dela. Como, por exemplo, pegar uma célula velha, que seja, e engolir aquela célula para degradar. Então, esse é um processo de endocitose, é quando você manda substâncias para dentro da célula. E exocitose é quando você faz o movimento contrário, você manda para fora. Só que endocitose e exocitose são transportes em grandes quantidades. Não é o mesmo tipo de transporte de membrana que a gente vai estudar hoje. O que a gente vai estudar hoje fala de moléculas pequenas, por exemplo, a gente vai falar da água, a gente vai falar de alguns íons, mas a endocitose e a exocitose são quantidades muito grandes. Por exemplo, ao invés de pegar e trazer 2 moléculas de água, eu vou trazer, sei lá, 1 ml de água. Então, são coisas bem maiores. E essas coisas maiores vão ser transportadas a partir da minha membrana, só que de uma outra forma que a gente vai ver lá na frente. Hoje, o foco principal é a seletividade daqui, os transportes de outros tipos. E além disso, a gente tem
nossa comunicação intercelular. Porque, como a gente sabe, quando a gente fala de seres eucariontes, ou seja, nós, seres humanos, pensem sempre na gente, compare com a gente quando a gente fala de eucarionte. A gente tem células que vão ser muito especializadas. Então elas vão depender uma da outra. Por exemplo, meu neurônio, ele depende ali de astrócitos, ele depende de células ependimárias, células de Schwann, ele tem toda uma rede de células de apoio para poder funcionar direitinho. E para ele ter esse apoio, para aquilo dali funcionar de forma plena, ele precisa se comunicar. Então, a minha membrana, ela vai ter algumas substâncias, alguns elementos que vão possibilitar essa minha comunicação intercelular. Então, meus tecidos, eles conversam, eles dizem, ei, eu estou precisando de uma substância, o que é que você tem aí? Você pode me dar essa substância? Aí o outro tecido vai lá e dá aquele apoio e dá ali aquele auxílio, dependendo da necessidade que eu tiver da minha célula. Então, comunicação intercelular também acontece graças à minha membrana. Então, a minha membrana ela é extremamente importante. Ela é o meu contato com o meio externo. Então, tudo que vai envolver uma relação entre meio externo e meio interno vai acontecer ali a partir da minha membrana. Aqui tem um conceito mega importante, isso pode ser questão de prova de vocês, porque é uma coisa super falada, que é o quê? Um mosaico fluido. O que é o modelo do mosaico fluido? Bom, minha membrana, ela tem uma organização. Eu vou ter ali proteínas, vou ter fosfolipídios, vou ter vários componentes que eles vão estar organizados, criando um que a gente chama de mosaico. É como se fosse um mosaico ali na parede de uma casa mesmo. A gente vai encaixando os azulejos e vai formando um desenho. Só que esse meu desenho ele não é estático, ele não é um desenho parado, como por exemplo a parede de uma casa. Não, ele tem um movimento. Então por isso que a gente diz que ele é um mosaico fluido. Ele é um fluido, ele se assemelha a um líquido, porque ele está sempre ali se movendo. Então ele pode se dobrar, ele pode trocar de lugar. E essas minhas estruturas que estão ali vão sempre, né, modificando sua posição. Não é uma coisa assim estática, não é uma coisa parada. Então esse meu modelo do mosaico fluido justamente traz essa ideia, que os modelos que compõem a membrana plasmática possuem encaixe similar a um mosaico, ou seja, vamos pensar ali um quebra-cabeça, por exemplo. E não são estáticos, por quê? Porque eles vão estar se movendo, mudando de lugar, e isso vai depender do meu meio ambiente, vai depender dos processos químicos que vão estar ocorrendo, e às vezes até uma simples pressão, mudança de pressão ali, já vai fazer com que esses meus elementos estejam se movendo. Então, esse meu conceito de mosaico fluido é mega importante, vocês não podem ficar sem saber. Porque quase tudo que vai acontecer a nível de membrana vai acontecer graças a essa possibilidade de movimento, certo? Pois bem, vamos lá. Nossa membrana, ela vai ter um elemento base. Tudo tem seu elemento base. O elemento base da minha membrana vai ser uma estrutura de bicapa fosfolipídica. Eu acho que vocês já devem ter escutado esse termo. E o que é isso? Isso diz basicamente que eu tenho duas camadas de fosfolipídios. Eu falei sobre eles um pouquinho assim por cima para vocês na última aula, citei assim por cima na parte de bioquímica, quando a gente foi falar das nossas substâncias que são apolares. E aí o que acontece? Meu fosfolipídio, ele tem essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui. É realmente uma cabeça e uma cola, que é a mesma coisa que falar uma cauda. Então eu tenho a cabeça dele e eu tenho um corpinho, que é a minha cauda. E o que eu preciso saber? Essa minha cabeça, ela tem a característica de ser hidrofílica. Tá até escrito aqui também. E o que isso significa? Também já trouxe um pouquinho esse conceito para vocês antes. Hidrofílico é você ter afinidade pela água. Então você gosta de água, gosta da molécula de água. Com isso, essa minha estrutura, ela é polar. Já essa minha cauda aqui, ela é hidrofóbica. Lembra que fobia significa medo, significa repulsa. Então, se eu tenho uma cauda hidrofóbica, é uma cauda que não gosta de água. Esses meus dois elementos, eles vão estar unidos em uma molécula só. E essa minha molécula eu vou chamar de fosfolipídio. Isso é uma referência justamente porque eu vou ter uma região
marcada pela presença do meu fosfato, por isso fósforo, e uma região muito marcada por lipídios. Então, esse meu ácido graxo que eu tenho aqui, ó, uma caldinha saturada, outra caldinha insaturada. Essa minha caldinha aqui, ela tem essa repulsão. E essa repulsão é uma característica ali dos nossos lipídios, é uma composição lipídica. Então, por isso que eu chamo de fosfolipídio. É só vocês lembrarem, fósforo de fosfato e lipídio, porque realmente eu tenho uma cauda lipídica. Tenho esse glicerol. O glicerol é um álcool, ele está aqui associado ao meu fosfato. E esses dois elementos juntos vão formar a minha cabeça do fosfolipídio. Aqui embaixo, vocês veem que vocês têm duas perninhas. Uma perninha está meio dobrada e uma perninha está reta. Por isso que a gente chama de saturado ou insaturado. Quando você tem uma estrutura saturada, tratando-se de cadeia de carbono, lembra que isso daqui vão ser vários carbonos, um carbono atrás do outro. Isso é o que a gente chama de hidrocarboneto, são carbonos associados a hidrogênio. Estou só citando essas coisas porque a gente meio que já falou na última aula, então eu vou relembrando alguns conceitos porque pode ser que um assunto esteja entrelaçado ao outro na prova de vocês. Então eu vou tentar aqui fazer uma associação. Pegar aqui branco, pronto. Então eu vou ter uma cadeia aqui de carbonos, ou seja, vários carbonos associados e ligados a hidrogênios também. Contudo, meu carbono, ele tem uma possibilidade de fazer ligação com 4 elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, esse meu primeiro carbono, ele está ligado a esse segundo, mas ele também vai estar ligado a 3 moléculas de hidrogênio. Então, eu vou ter um hidrogênio em cima, embaixo e outro aqui do ladinho. Vou fazer meio tortinho para vocês poderem enxergar. Mas cada um desses carbonos, eles vão estar ligados a 3 elementos diferentes. Quando eles estão assim, todos preenchidinhos, a gente fala que é saturado. Porque eu saturei todas as minhas ligações, ou seja, eu consegui fazer todas as ligações que eu deveria fazer, que eu posso fazer. Então, por isso que a gente diz que ele está saturado, cada um ligado assim à sua quantidade específica de elementos. Então, essa minha cauda que está retinha aqui, ela está reta justamente por isso, porque é uma cadeia saturada. Já essa minha outra perninha aqui é um ácido graxo insaturado. Ou seja, no meio dessa minha cadeia, eu tenho, por exemplo, esse carbono aqui, que eu vou circular, que ele não fez todas as ligações que ele poderia fazer. Então, ele ficou aqui, ó, sobrando a possibilidade de fazer mais uma. Então, por isso que ele é insaturado. No meio dessa minha cadeia, eu vou ter uma ligação dupla, que é o que pode acontecer, seja lá o que for necessário, mas pode acontecer de quebrar essa ligação dupla com esse outro carbono, e vir, por exemplo, aqui um hidrogênio e outro hidrogênio, e aí ele se tornar saturado como essa outra. Ou seja, você falar que ele é saturado ou que ele é insaturado, nada mais é do que você dizer se ele ainda pode fazer ligações químicas ou se ele já está com suas ligações preenchidas. Então, por isso que eles acabam tendo um formato diferente. Eles têm essas estruturas aqui com esses nomes diferentes, tá? Eu resolvi dar uma detalhadinha porque eu sei que às vezes pode cair ali na parte de bioquímica para vocês, então não custa falar. Mas voltando ao que é o meu fosfolipídio. Ele vai ter então uma cabeça que tem afinidade com a água e ele vai ter uma cauda, uma cola que não gosta de água. E aí o que é que acontece? Esse meu fosfolipídio, para ele formar a minha membrana, ele começou a se filiar, a se associar com outros fosfolipídios. E aí eu comecei a criar uma estrutura que vai de acordo com a afinidade. Então, se minha cabeça aqui, ela gosta de água, eu vou me aproximar de quem tem o mesmo ideal que eu. Então, outra cabeça chegou e juntou. E assim eu vou indo. Vamos supor que eu tenho 4 cabecinhas aqui. Todas elas gostam de água, então elas ficam no mesmo nível. Ficam próximas aqui uma das outras. Já a minha cola, a minha cauda, ela não gosta de água, então ela vai se aproximar de quem também não gosta, que é justamente a cauda do meu outro fosfolipídio. Então, enquanto as cabeças estão ali uma do lado das outras, as caudas também vão ficar uma do lado da outra.
Que é tipo assim, você tem as suas afinidades, sei lá, você gosta de uma banda. Seu amigo também gosta da mesma banda que você, então vocês vão se aproximar. Se você ama uma coisa e seu amigo odeia, a tendência é que a amizade ali fique um pouco abalada, né? Vocês não vão ter muito o que compartilhar um com o outro, então vocês se afastam. Então aqui vai ser a mesma lógica. Peguei, juntei todas as cabeças e juntei todas as caudas. Mas o que é que eu quero que vocês lembrem? Que o nosso corpo, ele é basicamente água. Todos os nossos compartimentos corporais, eles possuem muita água. Então, se eu deixo essa minha cauda aqui, que não gosta de água exposta, ela vai acabar criando, ela vai acabar procurando outras estruturas parecidas com ela para se isolar. Ela vai querer fugir dessa água. E é exatamente isso que acontece. Eu vou ter outras caudas aqui, ó, meio que fechando esse sistema. Então eu tenho caudas se unindo a caudas, e aí eu vou pegar outros fosfolipídios, só que agora eles estão meio que de cabeça para baixo, para completar essa minha estrutura de membrana. E aí o que é que aconteceu? Eu quero que vocês imaginem que essas duas fileiras estão se associando de uma forma tridimensional. Claro, meu desenho não tem como fazer essa estrutura tridimensional aqui, mas é tridimensional, até formar como se fosse a casquinha de um ovo. Então ela vai chegar, isso daqui vai ficar circular. No caso, quer dizer, vai ficar oval, né? E aí essa minha região que não gosta de água fica toda protegida na região interna da minha membrana. E as minhas regiões que gostam de água ficam no meu meio externo, que eu também posso chamar de matriz extracelular. Vocês já devem ter visto esse termo lá em histologia, fala muito sobre isso. Inclusive, eu acho que deve ter caído até na prova de vocês, falando um pouquinho sobre essa matriz. Mas enfim, aí a minha matriz extracelular é aquela matriz além da minha célula, por isso esse nome é extracelular. Então é como se você fosse, sei lá, pegar um vaso sanguíneo, alguma região externa. Já aqui dentro vai ser o meu meio intracelular, ou seja, a região dentro da minha célula. Por isso, intracelular, ou seja, dentro da minha célula. E nos dois meios eu tenho água. Eu tenho muita água. Então, por isso que as minhas cabeças, elas protegem as caudas e elas ficam aqui dentro. E por que eu estou batendo tanto nisso? Porque é fundamental vocês entenderem que a região interna da minha membrana, ela é uma região hidrofóbica. É uma região apolar. Lembra desse termo? O A é negação e o polar se remete à polaridade. Se ela é apolar, ela não tem polos, ela é uma região ali neutra. Se ela é polar, ela possui polos, ela possui diferenças de cargas de organizações espaciais. Qual a molécula principal que é polar? A minha água. Se eu sou polar, eu gosto de água. Se eu sou apolar, eu não tenho muita afinidade com a água. Então, minha região interna aqui ficou com todos esses meus elementos de cauda, que são esses meus ácidos gráficos, que são lipídios, que é aquela aula também que a gente falou antes. Eu vou estar sempre citando, porque eu sei que quando chegar vocês vão ter que associar. Quando chegar na parcial de vocês, vocês vão estar tendo que associar esses conceitos, tá? Então não é à toa que eu tô batendo, até porque eu sei que a parte de bioquímica é uma parte que a gente acaba esquecendo bastante, tá? Mas por quê? Por que eu tô batendo tanto? Não é só pela questão de prova de vocês, mas é porque para vocês entenderem agora os outros elementos, vocês não podem esquecer esses daqui. Então vamos lá. Eu formei duas camadas de fosfolipídios. Então por isso que eu chamo de bicapa, porque tem duas camadas, duas capas de fosfolipídios. Beleza, eu já falei isso daqui 300 vezes, então acho que deu para vocês entenderem que essa é a estrutura básica. Aqui na minha cabeça, fosfato glicerol, no meu corpinho ali, meu ácido graxo, na minha cauda, meu ácido graxo. E aí, primeira coisa, voltando àquele conceito que a gente falou ali, de mosaico fluido. O que é que eu falei do mosaico fluido? Que as minhas estruturas, elas estão daquela forma, mas elas se movem. Então, isso não vai ser diferente com o meu fosfolipídio. O meu fosfolipídio, ele também pode fazer alguns movimentos. E esses movimentos são principalmente de 3 tipos.
que é a difusão lateral ou translocação, que é quando esse meu fosfolipídio que está aqui, por exemplo, na posição número 1, ele vai para o lado e vai, por exemplo, sei lá, na posição número 7. Ou do 7 para o 1, tanto faz. Ele vai mudando de lado aqui. Quando ele muda de lado, sem passar para outra capa, lembra, são duas capas, ele está se mantendo aqui na mesma capa, a gente vai chamar de difusão lateral ou translocação. Quando ele faz o movimento de flip-flop, ele vai como se ele pulasse de uma capa para outra. Então, às vezes, ele está ali em contato com o meio externo e ele dá um salto e ele começa a ficar em contato com o meio interno. Então, é justamente o que essa minha setinha aqui indica. Deixa eu botar em vermelho. Essa minha setinha aqui, ela está indicando esse meu movimento de flip-flop. Ou seja, quando eu estou aqui no meu meio externo e eu pulei para o meu meio interno ou vice-versa. Então, eu estou pulando de uma capa para outra. Esse é meu flip-flop. E por fim, eu tenho o meu movimento de rotação, que o nome dá para a gente associar, dá para a gente imaginar, que é quando ele gira sobre o seu próprio eixo. Então, ele não vai sair do lugar, ele vai apenas dar uma giradinha onde ele está. Então, aqui eu estou reafirmando mais uma vez que apesar dessa minha estrutura aqui, ela ser uma estrutura que tem meio que uma lógica na sua composição, ela não é uma lógica parada, ela é uma lógica em movimento. Então, até porque a gente está falando de vida. Lembre que vida é movimento. Então, o nosso corpo inteiro está em movimento. Tanto minha membrana, tanto meu meio intracelular, ou meus tecidos, todos eles estão em constante movimento. Então, é exatamente isso. Aqui, agora a gente vai ver quais são os outros elementos da minha membrana plasmática. Então, quando eu falei para vocês que era importante entender aqueles meus fosfolipídios, a posição deles, tudo mais, era também por causa disso daqui. Para eu entender um pouquinho da composição química desses outros elementos. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se eu tenho uma proteína e ela vai de um lado a outro da minha membrana, como está indicado essa daqui, é porque essa minha proteína ela vai ter algumas regiões que vão ter afinidade com a água e outras regiões que não vão ter afinidade. Então, essa questão a gente chama de anfipático. O que é anfipático? É quando o elemento ele consegue ao mesmo tempo ser polar e ser apolar, a depender da sua região que a gente estiver analisando. Então, se eu analisar aqui a pontinha, essa minha proteína ela vai ser polar, porque ela está em contato com a água. Se eu analisar aqui esse meu meio, eu estou em contato com a cauda do meu fosfolipídio. Então, essa minha região aqui seria apolar. Por isso que eu chamo de anfipático, ou vocês podem achar também a palavra anfifílico, porque ele vai ter duas filias, ele vai ter duas associações, ele aceita qualquer meio. Mas beleza, eu já usei ela de exemplo, então já vou chegar logo citando. Um dos outros elementos que a gente pode encontrar ali, principais, mega importantes na nossa membrana, vai ser justamente as proteínas. As minhas proteínas, elas vão ter várias funções na minha membrana. Como essa daqui, ó, já vou até citar ela, que eu indiquei aqui, que eu circulei para vocês. Essa daqui, vocês podem ver que ela tem uma abertura por dentro. Então, ela forma como se fosse um canal. E esse é justamente o tipo de proteína que ela é. Ela é uma proteína canal, porque ela vai permitir a passagem ali de substâncias. E ela vai ser uma das principais proteínas que a gente vai ver ali quando a gente for falar dos nossos movimentos ali pela nossa membrana, nossa passagem de substâncias. Contudo, essa minha proteína, ela também pode, por exemplo, estar aqui somente na região mais externa, para, sei lá, fazer uma comunicação intercelular. Lembra que eu falei isso para vocês? Que as nossas células se comunicam? Então, às vezes, ela pode estar fazendo isso. Ou, às vezes, ela pode ter só um papel estrutural. Depende, as proteínas, elas variam muito. Ela pode ser, por exemplo, uma enzima. Uma enzima vai servir para catalisar reações químicas. Então, às vezes, tem uma reação química que eu preciso que aconteça na membrana celular, na região externa, por exemplo. E aí eu vou ter uma proteína ali que vai chegar
e vai fazer com que essa minha reação ela ocorra de modo mais rápido. Isso é uma enzima. Então a gente tem várias funções que a minha proteína ela pode adquirir na minha membrana. Então ela também pode estar associada aos outros elementos. Por exemplo, a gente tem nossas glicoproteínas, que o nome ali ele já te dá uma ideia, vão ser proteínas que vão estar associadas a açúcares, a carboidratos. Então a gente tem esse tipo de substância também. E aqui eu até escrevi um pouquinho para vocês, elas podem ser, primeiro, coisa importante, de dois tipos, elas podem ser integrais ou periféricas. Quando a gente fala dessa integral, é, por exemplo, essa proteína canal que eu falei para vocês. E ela recebe esse nome de integral porque ela integra totalmente a membrana, ou seja, ela vai de um lado até o outro. Enquanto que a minha periférica, ela fica na periferia da minha membrana, o nome já diz. Então ela vai ficar aqui, ó, nessa minha bordinha da membrana, ou seja, ela está em contato apenas, por exemplo, com a cabeça do meu fosfolipídio. Ela não chega a entrar na minha membrana e ter contato com a cauda. Então, a que vai ter contato com a cauda dos meus fosfolipídios eu vou chamar de proteína integral. Vão ser proteínas geralmente de características anfipáticas, que foi isso que eu expliquei para vocês. Que elas conseguem se associar tanto com a cabeça do meu fosfolipídio, quanto com a minha cauda do meu fosfolipídio. Então, é importante a questão de prova também. Você pode ver lá escrito quais são os tipos de proteína que eu encontro na minha membrana plasmática. Aí agora vocês já sabem. Elas podem ser integrais ou periféricas. Elas também vão poder estar associadas a outros elementos, como eu falei, né, glicoproteínas, e funções diversas, aí, né, enzimáticas, sinalização intercelular, transporte de estruturas. Então, é vamos dizer assim, é o nosso elemento-chave para ocorrer ali nosso metabolismo, para ocorrer nossas trocas de substâncias. Ela é muito importante. Beleza, saindo dela, nós temos outro elemento que vocês já devem ter ouvido falar o nome, mas não sabiam talvez que ele tem essa função, que é o nosso colesterol. Antes de tudo, saber que o nosso colesterol ele também vai ser anfipático, ou seja, uma parte dele ele vai ser polar e na outra parte ele vai ser apolar. Isso permite com que ele tenha uma posição parecida ali com nossa proteína integral. Então ele tem uma associação com a cabeça do fosfolipídio, mas ele também tem uma associação com a cauda. E deixa eu desenhar, riscar ele aqui para vocês verem quem é que ele é aqui. Ele é essa moléculazinha, ó, que tá como se fossem os hexágonos amarelinhos aqui dentro. E realmente, ele tá pouco representado porque não são muitos que eu vou encontrar. Não é tão rico assim como um fosfolipídio, uma proteína, mas eu tenho bastante. E qual é a função dele? Ele vai estar ali posicionado porque ele vai servir como se fosse uma pilastra para esse meu mosaico fluido. Porque se todos os meus elementos eles ficassem apenas indo para lá e para cá, a tendência seria que essa minha membrana ela meio que se desfizesse. Então ia chegar uma pressão ali, eu não ia aguentar essa pressão e ia acabar rasgando porque eu já estou acostumada ali a ficar zanzando para lá e para cá. Esse meu colesterol, ele chega, ele dá uma rigidez. Então ele ajuda a estabilizar essa minha estrutura. Por isso que eu digo que ele é como se fosse uma pilastra nessa minha estrutura de mosaico fluido. Então ele ajuda a dar essa firmeza. Então ele também é super importante, tá? Além dele, a gente pode encontrar também carboidratos. E os carboidratos, o que é que eu quero que vocês se atentem? E foi uma das coisas que eu vi em algumas provas já, cobrando. Se eu não me engano, foi semestre passado que alguns professores botaram isso daqui, que era perguntando qual era a principal função do carboidrato na célula. Então, assim, antes de chegar e falar dele aqui com essa função de membrana, eu quero que vocês lembrem que o carboidrato ele vai fazer parte principalmente da parede celular. Então, antes dele ser importante na minha membrana, a principal função dele é na parede celular, não é aqui na membrana. A membrana é como se fosse uma função secundária, até porque aqui ele vai estar associado a outros elementos, ele não é o elemento principal. Então, por exemplo, lembrar lá que um dos nossos carboidratos
é a celulose que vai compor a parede celular dos vegetais. Então, minhas células vegetais, na região externa, além da minha membrana, eu vou ter ali uma parede celular que é feita de celulose, que é um açúcar, que é um carboidrato. Então, se a prova de vocês perguntar qual é a principal função do carboidrato, lembrem primeiro que tem uma função estrutural nas paredes celulares. E aí, depois, além disso, aí eu tenho uma função também aqui nas minhas membranas plasmáticas, porém associado a outros elementos, como associados a proteínas e associados a lipídios. Contudo, uma dessas minhas funções também é mega importante, porque vai formar uma estrutura que eu vou chamar de glicocálix. Esse glicocálix, ele vai servir para reconhecimento celular. Então, quando vocês forem ali, vocês chegarem no terceiro semestre de vocês, e vocês forem olhar a parte de imunologia, vocês vão ver que as células elas precisam reconhecer o que a gente chama de elemento próprio e de elemento não próprio. Por exemplo, eu tenho que saber o que no meu corpo é célula do meu corpo e o que é algo vindo de fora. Então, por exemplo, às vezes eu recebo uma transfusão de sangue e eu vou ter uma reação àquela minha transfusão. Eu não vou receber bem esse sangue ou um órgão, por exemplo. Isso tem a ver com esse meu glicocálix. Meu glicocálix ele vai perceber que aquilo dali não era meu. Então, meu sistema imune vai agir e vai querer rejeitar. Então, o que é que acontece aqui? Esse meu glicocálix, ele é específico. Ele é meu. Então, eu vou ter ali uma regulação no meu corpo que vai dizer, olha, isso daqui é ser humano, ele é ali da Marjorie. Nenhuma outra célula que seja estranha vai chegar e vai invadir, porque a gente precisa se defender. Então, o meu glicocálix, ele serve para isso. Ele vai estar ali dizendo, olha, eu sou tal célula. Isso serve até, por exemplo, quando a gente vai produzir hormônio. Então, como é que eu vou saber que o hormônio que eu estou produzindo, sei lá na minha adenohipófise, ele vai direitinho para onde ele, para a célula que ele precisa ir. Então, eu vou ter um reconhecimento acontecendo. Então, esse meu glicocálix, ele tem essa função principal de reconhecimento, de dizer quem é aquela célula, de quem que é aquela célula. Então, ele tem uma importância muito grande e vocês vão estar voltando a estudar eles aí no futuro. Então, por isso que eu trago também. Mas, batendo uma última vez, lembre que a principal função dos carboidratos vai ser parede celular, depois a membrana. E aqui, né, como eu disse, associados a proteínas e lipídios, e ele também vai ajudar ali na minha proteção mecânica e na minha proteção química. E mecânica, porque a gente já sabe, né? Vem algum impulso, alguma força, literalmente uma força de fora, e aí ele ajuda a suavizar essa força, não ter danos na minha região interna, mas também uma contribuição na minha proteção química, porque ele vai ajudar a gerar uma carga negativa na superfície da membrana. E isso é importante para repelir alguns íons. Então, eu vou chegar e se vier mais cargas negativas, eu vou dizer, ei, aqui já está negativo o suficiente, eu não quero. Então, eu vou e consigo repelir essas cargas negativas, ao mesmo tempo que eu também vou atrair cargas positivas. Isso daqui vai ser mega importante para, por exemplo, no futuro vocês chegarem, não tão futuro assim, a gente ainda vai ver isso esse semestre, mas para vocês entenderem um pouquinho da transmissão de impulsos nervosos, por exemplo, a gente vai precisar de uma determinada carga de membrana que vai ser auxiliada aqui pelos nossos carboidratos. Então, os nossos carboidratos também são mega importantes, tem várias funções aí dentro, tá? E agora nós vamos começar a principal parte, a parte que eu mais vejo questão, que eu mais vejo cobrança dos professores, vocês vão ser cobrados agora e vão ser cobrados lá na frente também, que são os nossos transportes através da membrana. E por que eu bati tanto naqueles assuntos ali? Porque a gente vai precisar daqueles conceitos agora, tá? Então, como eu falei para vocês no comecinho da aula, quando a gente fala de um ser vivo, a célula é um ser vivo, ela é a unidade básica da vida dos seres eucariontes. Então, ela vai precisar interagir. Você ser vivo é você estar em movimento, é você ter interações. Então, eu vou estar o tempo todo recebendo e liberando substâncias. E essas substâncias, elas não vão ser à toa, não vão ser aleatórias. Elas vão precisar ocorrer a partir de algumas regras, a partir
das concentrações ideais. Então, esses meus transportes através da membrana são justamente analisar e estudar um pouquinho, assim, o nosso contato mais levezinho sobre como é que nós vamos conseguir transportar essas substâncias. Então, antes de detalhar essas funções, esses transportes, eu quero que vocês saibam que uma boa parte deles vão acontecer a partir de proteínas canais, que são aquelas que eu mostrei para vocês agora há pouco, que são as proteínas que elas vão possibilitar a passagem de substâncias. Elas vão ter realmente um canal interno para que essas substâncias possam passar. E aí nós temos 3 tipos principais de proteínas, que eu vou chamar de uniporte, simporte e antiporte. A simporte e a antiporte, elas são um tipo de cotransporte. Beleza, vamos dar uma traduzida nisso daqui. Uniporte começa com uni, de único, de um só. E porte, de transporte. Então, se ela é uma proteína que é uniporte, eu vou transportar apenas uma substância e geralmente essa substância vai ir ali num sentido só. Se eu transporto mais de uma substância, eu vou chamar de cotransporte. Lembra, por exemplo, colaboração, alguma coisa, coautor e tal, é sempre algo que vai junto. Um coautor de um artigo é o segundo autor de um artigo. Então, alguém que foi lá e deu um suporte, que estava ali junto para fazer alguma coisa. Então, é indicando que é mais de uma pessoa, mais de uma coisa só acontecendo. Então, esse meu cotransporte, ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser simporte, quando eu tenho um sentido único, ou seja, aqui está exemplificando, por exemplo, 2 substâncias diferentes que vêm do meio externo para o meio interno. Então, eu chamei de simporte porque o sentido é um só. Então, associa aqui, ó, o sim a sentido. Então, eu tenho apenas um sentido. Já o meu antiporte, lembra que anti é algo sempre assim contrário, né? Então, eu vou ter 2 substâncias diferentes, contudo, elas vão ser transportadas em sentidos diferentes também. Então, essa minha substância aqui indicada pelo meu S1, por exemplo, ela está indo para dentro da célula. Enquanto essa daqui, minha S2, ela está indo de dentro para a célula para fora. Então, é um tipo de transporte também que pode acontecer. Mas lembrando que tanto a minha antiporte quanto a minha simporte, elas vão ser tipos de cotransporte. Então, são subdivisões desse meu transporte de 2 substâncias. Então, se eu fosse classificar, por exemplo, fazer um esqueminha, eu teria justamente meu uniporte como sendo um tipo de transporte de uma substância. Meu cotransporte como transporte de 2 substâncias diferentes. E esse meu cotransporte, ele pode ser simporte, quando as duas vão no mesmo sentido, ou antiporte, quando essas duas vão em sentidos contrários. Só para dar uma resumida aí para vocês. São conceitos que podem entrar aí também no meio das provas de vocês. Alguns professores cobram, outros não, então eu gosto de falar, né? Tentar ficar o mais completo possível. Vamos lá, antes de chegar naquela parte, eu trouxe aqui uma que é do tipo uniporte, mas que é mega importante, só para exemplificar para vocês, que é a nossa aquaporina. Tem uns anos já que essa proteína foi descoberta, acho que deve ter mais de 10 anos já, mas eu lembro quando ela foi descoberta, porque foi assim, foi vamos dizer, um marco, principalmente para cosméticos. Porque a minha aquaporina, ela serve para quê? Ela vai fazer o transporte de água. E para você ter saúde, você tem que ter água. Sabemos disso. Mas, por exemplo, se você pensar aí na estética, que a maioria dos produtos estéticos, eles gostam de chegar e focar na hidratação da pele, para a pele parecer mais jovem, quando eles descobriram essa aquaporina, foi um corre-corre danado para chegar e descobrir um meio de estimular a produção de aquaporina. Porque se eu tenho mais aquaporina, eu vou ter um maior transporte de água. Então eu vou ter células mais hidratadas, eu vou ter células mais jovens. Então foi uma coisa assim mega importante. E até hoje ainda é muito falado, é muito estudado para estética, justamente para
melhorar ali a nossa hidratação da nossa pele. Então, é legal vocês saberem. Também já vi professores cobrando esse nome específico, aquaporina, em algumas provas. Chegava e botava lá que a gente tem transporte de água, em que esse nosso transporte de água ele pode ocorrer por proteínas, e perguntava quais eram os nomes dessas proteínas. Então, saber, aqua já dá para lembrar, né, de água, e porina porque ela forma como se fosse um poro ali na nossa célula. Então, aquaporina vem disso. É bom vocês saberem que não é toda a água que vai passar aqui pela minha aquaporina. A maioria sim, mas ela também pode passar direto pela minha bicapa fosfolipídica. Então a minha água ela tem essas duas possibilidades, ou ela vem pela minha aquaporina, ou ela vai vir aqui, ó, e vai passar direto mesmo. Vai chegar e vai abrir espaço e vai entrar na célula. Então a minha água ela tem essas duas possibilidades, até porque ela é o nosso elemento mais importante. Então a gente não pode correr risco de ficar sem ela. Mas lembrar aí sempre, né, que nós temos como exemplo de proteína canal, uma proteína integral, a nossa aquaporina, que é também uma uniporte, porque ela só transporta ali a água, não transporta nada mais. Mas beleza, vamos lá. Nossos transportes através da membrana. Primeira coisa, vocês precisam saber que a gente tem como transportar substâncias gastando energia ou sem gastar energia. Lembrar que energia na nossa célula ela recebe um nome especial que eu vou escrever aqui para vocês. Cadê aqui meu branquinho? Pronto, achei. Energia é o que a gente chama de ATP. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam que quem produz o ATP na minha célula vai ser a minha mitocôndria, que é aquela nossa organelazinha ali, fica no nosso citoplasma. Ela produz ATP, ela produz a energia, faz processo que a gente chama de respiração celular. Então, esse meu ATP, ele pode ser ou não utilizado nesses meus transportes. E o que é que eu preciso entender? Duas coisas. Primeiro, esses meus transportes, eles podem ser substâncias pequenas e sem cargas, como, sei lá, por exemplo, a água mesmo. Elas podem ser bem pequenininhas e não serem, tipo, moléculas muito grandes, muito marcadas. Então, elas vão ter mais facilidade de passar a minha membrana plasmática. Entretanto, algumas substâncias às vezes podem ter, por exemplo, muito grandes, como carboidratos grandes. Ou às vezes elas têm alguma carga elétrica, por exemplo, nosso potássio, ele vai estar ali com uma carga positiva. E aí, quando eles têm essas modificações, quando eles são muito grandes, têm grandes cargas elétricas, são muito marcantes, eles vão precisar de alguns auxílios, certo? E eu preciso entender isso quando eu vou dividir esses dois. Quando eu falo em transporte ativo, é um transporte que eu vou ter gasto de energia, ou seja, são moléculas maiores, moléculas mais complexas, mas também são moléculas que vão ir contra o que a gente chama de gradiente de concentração. Vou explicar ele daqui a pouquinho. Já o transporte passivo, o nome já diz, ele é passivo, eu não vou precisar fazer nada. Ele vai ocorrer sozinho. Se ele vai ocorrer sozinho, eu não vou ter gasto de energia. Ou seja, eu não vou ter gasto de ATP. E aí, quando isso acontece, eu digo que é a favor do gradiente de concentração. Beleza, vamos entender o que é esse gradiente de concentração. Quero que vocês imaginem aqui. Eu botei essa figurinha aqui estranhazinha para ajudar vocês. E eu quero que vocês imaginem que ela seja a membrana plasmática. Que agora vamos imaginar, sei lá, o cálcio, por exemplo. O cálcio, eu posso ter aqui meu meio, vamos dizer, meu meio extracelular. E aqui desse lado eu teria meu meio intracelular, ou seja, dentro da minha célula, e aqui a minha membrana. Vamos supor que nessa região aqui de fora eu tenha 20 moléculas de cálcio.
certo? Já aqui dentro, vamos supor que ao invés de 20, eu tinha 200 moléculas de cálcio. Vou botar uma diferença bem grande, porque é isso que vocês têm que imaginar. Tenho 200 moléculas de cálcio. Cálcio, geralmente, ele tem uma carga aqui positiva. Ca2+. A maioria dos elementos do nosso corpo, eles acabam ficando na forma de íons, tá? É uma coisa legal de vocês saberem também. E aí, o que é que eu percebo? Eu tenho bem mais cálcios dentro da minha célula do que da região de fora. Então, essa minha região dentro da minha célula está sobrecarregada. E aí, o que é que eu preciso fazer? Tudo que acontece no nosso corpo busca uma palavrinha que a gente chama de homeostase. Essa minha palavrinha, vocês vão estar aí no 7º semestre, no 8º semestre, vocês vão estar lendo prova com essa palavra escrita. Homeostase significa equilíbrio. Então, você dizer que uma pessoa, por exemplo, está com a saúde boa, está com a saúde plena, é porque as suas funções corporais estão em equilíbrio. Então, um corpo saudável, ele vai buscar sempre a homeostase, ele sempre vai buscar o equilíbrio. Então, se eu tenho um meio aqui, que eu tenho 200 cálcios e outro que eu tenho 20, isso está desequilibrado. E aí, o que é que meu corpo precisa fazer? Meu corpo precisa tornar esses números iguais. Então, eu vou chegar e vou mandar uma parte desse meu cálcio que estava aqui dentro para aqui fora, para poder equilibrar. Então, eu vou fazer isso para chegar e ficar com 110 aqui fora e 110 aqui dentro. Aí, eu fico com a mesma quantidade, tanto dentro quanto fora. Se eu chego e conseguir fazer isso, olha, fiz essa mudança. Agora eu tenho 110 aqui dentro. Risquei, agora eu tenho 110, quer dizer, ali fora e aqui dentro. Mesmo número. Se eu tenho o mesmo número, eu cheguei ao equilíbrio. E se eu fiz isso nesse sentido, ou seja, eu consegui mandar de onde tinha mais concentração, ou seja, esse 200 aqui que estava sobrecarregado, eu mandei para fora. E aí fiquei aqui, ó, que estava só com 20, fiquei com 110. Eu fui a favor do gradiente de concentração. Ou seja, eu mandei elementos de onde estava mais concentrado, mais sobrecarregado, para onde estava menos concentrado e menos sobrecarregado. Então, isso daqui foi a favor do gradiente de concentração. Se isso daqui foi a favor do gradiente de concentração, eu não precisei gastar energia. Isso daqui é um exemplo de transporte passivo, tá? E aí, quando eu falo desse tipo de transporte, que eu estou indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ele pode ter dois caminhos. Ele pode passar direto pelos meus fosfolipídios, direto pela minha bicapa fosfolipídica, ou ele pode precisar ir do auxílio de uma proteína integral, que é aquela dali, tipo a copurina que eu mostrei para vocês. Então, vamos supor que ele possa passar aqui direto, ou ele possa precisar desse meu auxílio aqui, ó, e passar aqui pela minha proteína. São duas possibilidades. Se o meu cálcio, ele passou direto, isso vai ser o que a gente vai chamar de transporte passivo simples. É uma difusão simples. Simples por quê? Porque eu simplesmente cheguei e só, puf, passei. Nada mais aconteceu. Estava muito concentrado, vi que ali tinha mais vaga, estava mais de boa, fui para lá onde estava menos concentrado. Não teve gasto de energia, não precisei de ajuda de ninguém, só passei. Esse é minha difusão simples. Contudo, se na hora de eu passar isso daqui eu não consegui fazer pela minha bicamada fosfolipídica, eu precisei de um auxílio, o que a gente chama de proteína canal, eu vou chamar de difusão facilitada, porque eu precisei de um facilitador. Então, não bastou simplesmente passar por aqui. Aqui, ó, por exemplo, que eu mostrei a copurina. Eu não cheguei e só passei direto pelos meus fosfolipídios. Eu precisei de um canal, eu precisei de uma proteína
parecida com essa daqui, ó, para poder chegar e sair do meu meio intracelular para o meu meio extra. Então, eu precisei de uma ajuda. Se eu precisei de uma ajuda, eu vou estar realizando uma difusão facilitada. Então, a principal diferença entre difusão simples e difusão facilitada, se vocês chegarem na prova e vocês pensarem um pouquinho no nome, vocês já conseguem entender. Se ela é simples, ela só vai ocorrer sem a ajuda de ninguém. A única coisa que eu precisei foi uma diferença de concentração. E aí eu peguei meu elemento e fui a favor do gradiente de concentração. Então, cheguei e fiz uma difusão simples. Se eu precisei de um auxílio, se eu precisei de uma proteína para me ajudar a passar ali, eu fiz uma difusão facilitada. Então, primeira divisão importante do que eu chamo de transporte passivo, que é um transporte sem gasto de energia. Vou até botar um X e um ATP aqui, para vocês saberem que eu não estou gastando ATP, não estou gastando energia. A primeira divisão que eu tenho aqui vai ser a minha difusão. Minha difusão vai ser o transporte a favor do meu gradiente de concentração, e é o transporte do que a gente chama de soluto. Dois nomes que eu preciso que vocês saibam: o que é soluto e o que é solvente. Soluto, eu vou dizer para vocês assim, de um jeito muito simples. Soluto e solvente. Qual é o principal elemento que a gente tem no nosso corpo? Não é a água? E a água a gente não diz, a gente viu isso na nossa primeira aula, eu acho. A gente não diz que a água é o solvente universal, porque todos os elementos vão estar imersos, vão estar ali soltos no meio de água. Então, a água é o nosso solvente. Tudo que não for água é soluto. Então, se eu tenho cálcio, é soluto. Se eu tenho carboidrato, é soluto. Tudo que não for água, literalmente, tudo que não for água é soluto. Então, quando eu falo de difusão, eu estou falando de tudo menos água. Beleza? Então, qualquer substância que estiver passando pela minha membrana que não seja molécula de água é um soluto. Então, difusão vai ser transporte de solutos a partir da minha membrana plasmática. É um transporte de solutos sem gasto de energia, porque é uma subdivisão de transporte passivo. E aí, a minha difusão, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples e ela pode ser facilitada. Quando ela é simples, eu já falei, ela vai só passar pela membrana. Chegou e, puf, passei. Se ela for facilitada, aí eu preciso de uma ajudinha. Então, eu vou utilizar proteínas. Por isso que eu falei para vocês lá no começo que a proteína é tão importante, porque ela faz parte aqui da maioria dos nossos processos, até o da água, como a gente viu. Então, beleza. Minha primeira divisão aqui vai ser chegar a entender se eu estou falando de um transporte que ele gasta ou não gasta energia. Se ele não gasta energia, é passivo. Se ele é passivo, de que tipo? É transporte dissoluto? Então, é difusão. Se ele usa proteína, ele vai ser facilitado. Se ele não usa proteína, ele vai ser simples. E vocês precisam seguir esse raciocínio para vocês entenderem ali, interpretarem melhor as coisas. Contudo, não vai ser apenas água não vai ser apenas soluto que eu vou mover. Às vezes eu vou precisar mover a própria água. Então vamos supor que a minha célula esteja ali, sei lá, desidratada ou esteja com muito cálcio, qualquer coisa. E por algum motivo eu não posso mover esse meu soluto, ou então essa minha movimentação de soluto, não é rápida o suficiente para conseguir alcançar a homeostase. Então vamos, sei lá, imaginar uma pessoa que tem hipertensão. Ela vai estar com uma concentração iônica ali muito grande, fora dos seus tecidos, no seu sangue. Então a tendência vai ser com que ela perca água ali. Porque a água vai tentar, já que eu não consigo chegar e equilibrar o meu soluto, eu vou tentar fazer o equilíbrio pelo meu solvente. Então, eu vou ter a mobilização de água.
Por isso que, por exemplo, a galera que é hipertensa acaba retendo muito líquido ali nos seus tecidos, pode ter inchaço ali nos membros inferiores. Porque como eu não consigo fazer uma regulagem adequada de soluto, eu faço uma regulagem, eu tento fazer, né? O corpo tenta compensar e fazer a partir de solvente. E é isso que acontece aqui. Ou às vezes até um movimento seja natural, não necessariamente uma patologia, uma doença. Mas às vezes é uma coisa que eu preciso equilibrar mais rápido. E aí, ao invés de eu chegar e movimentar o meu soluto, eu vou fazer o movimento do meu solvente. E aí eu vou ter o processo que eu vou chamar de osmose. E a minha osmose, vocês já viram por cima aqui embaixo. Aqui do lado, quer dizer. Então, vai ser justamente o movimento da minha água. Só que aí o que é que eu vou fazer? Ao invés da minha água ela seguir aquela minha lógica necessariamente ali do meu gradiente de concentração, ela é meio que contra o gradiente de concentração. Porque o que é que acontece? Usando exatamente o mesmo exemplo. Se eu tenho aqui, opa, deixa eu botar preto. Se eu tenho aqui 200 cálcios, e aqui eu tenho 20, opa, eu preciso, na verdade, dissolver esses meus 20 cálcios para que eles se tornem menos concentrados e eles se afastem até eu ficar com 20 aqui. Até eu conseguir eliminar aqui esses meus 180 e ficar com 20 cálcios concentrados aqui fora e 20 aqui dentro. Então, como eu não estou podendo movimentar o meu soluto, eu movimentei a minha água e fiz com que ela dissolvesse isso daqui e tornasse isso daqui menos concentrado. Então, por isso que eu não digo que eu estou indo necessariamente ali seguindo aquele meu gradiente de concentração, mas eu estou buscando suavizar esse meu gradiente. Então, cheguei e consegui dissolver esses meus 200 aqui, ficar apenas com 20 aqui dentro, 20 aqui fora. É o que acontece, por exemplo, cadê? Aqui. Tem esse exemplo aqui para vocês. Aqui a gente tem uma membrana semipermeável, ou seja, membrana celular da gente. De um lado eu tenho um monte de molécula de açúcar, vocês estão vendo aqui várias bolinhas vermelhas, e desse lado eu tenho só 3. Então eu olho isso daqui e eu penso, qual meio que está mais concentrado? Onde é que eu tenho mais soluto? Nessa região que eu tenho mais bolinhas vermelhas. Nessa minha outra eu tenho menos, então ele é meu meio menos concentrado. Então o que é que eu vou chegar e vou fazer? Eu vou pegar e como eu não posso mover o meu açúcar, eu vou mover a minha água. Então a minha água vai sair daqui, onde tinha apenas 3, e vai para essa região aqui que tinha um monte para poder suavizar essa concentração. Então você vê aqui, ó, nesse meu segundo desenho, que a água passou dessa daqui, tanto é que o nível dela ficou mais baixo, e ela veio para esse outro lado para conseguir dissolver essas minhas moléculas e não deixá-las tão concentradas. Então, isso daqui é a osmose. É quando você tem a passagem de água para equilibrar o meu gradiente de concentração, já que eu não posso movimentar ou não estou analisando ali a minha movimentação de solutos. Então, a água chega e ela faz isso. Muito comum em cair em prova também, perguntando ali como se chama o movimento da água a partir da membrana. Então, a gente sabe que é a osmose. O que a osmose busca? A osmose busca a mesma coisa de qualquer outro transporte passivo, que é equilibrar ali as minhas concentrações. Só que ela equilibra dissolvendo os meus elementos, ou seja, aumentando a quantidade de água. E esse exemplo aqui de açúcar, vocês podem pensar literalmente no açúcar. Se vocês fazem um suco, por exemplo, e esse suco de vocês botaram muito açúcar, e vamos supor, você não tem como retirar o açúcar do suco que você fez. Então, o que é que você vai fazer? Você vai chegar e você vai acrescentar água para ele ficar mais suave, para ele não ficar com aquele doce tão forte. Então, é a mesma coisa que vai acontecer no corpo. O corpo ele vai movimentar essa água para não ter que movimentar ali os meus solutos, ou às vezes é uma coisa que não acontece no tempo ideal. Voltando aqui mais uma vez. Vamos recapitular. Temos transporte passivo, que é o transporte que não gasta energia.
Ele não gastando energia, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser de difusão, que a gente já viu, ou ele pode ser osmose. Estação OSM. Se a gente fala em transporte de solvente ou transporte de água, a gente fala de osmose. Se a gente fala de transporte de soluto, qualquer coisa que não seja água, a gente fala de difusão. Essa minha difusão pode utilizar ou não utilizar proteínas, então ela pode ser simples ou facilitada. Se ela utiliza proteínas, facilitada. Se ela não utiliza proteínas, ela é simples. A gente conseguiu aqui matar boa parte desses meus conceitos. Contudo, pode acontecer de, ao invés de eu precisar transportar esses meus solutos do meio onde está mais concentrado para onde está menos, eu posso precisar transportar ao contrário. Então, na verdade, eu posso estar, por exemplo, com uma demanda energética dentro da minha célula que eu precise ali necessariamente de muito cálcio. Então, eu vou começar a pegar esse meu cálcio que estava aqui fora e mesmo que ele tivesse com uma concentração menor, eu quero jogar ele ali para dentro. Eu quero jogar os meus 20 cálcios para o meio que tem 200. Então, eu estou indo contra o meu gradiente de concentração. Se eu estou indo contra o meu gradiente de concentração, eu não vou poder fazer isso gratuitamente. Porque não é um movimento que, vamos dizer assim, natural do corpo. O natural é aquele que a gente não gasta energia, é o nosso passivo ali. Esse não, ele vai contra o meu gradiente. Se ele vai contra o meu gradiente, ele é o que a gente chama de transporte ativo, porque eu vou gastar energia, eu vou gastar ATP. E é basicamente isso daqui. Falei em gastar energia, falei de tipo de transporte ativo. Falo de transportes que vão utilizar vão utilizar proteínas para realizar, porque a gente vai ter toda uma complexidade ali, todo um efeito em escala, vamos dizer assim, para conseguir gerar essa energia e utilizar ela para movimentar substâncias. Então, lembrar que meu transporte através da membrana, ele pode gastar energia ou ele não gasta energia. Se eu gastei energia, automaticamente é transporte ativo, não tem mais o que falar. Peguei ali, tô lendo minha prova, o meu professor está descrevendo que eu cheguei, peguei tal substância, tô mandando ela para tal e tal lugar, contra o gradiente de concentração, vamos destacar isso, contra o gradiente de concentração, e estou gastando energia. Não preciso pensar duas vezes. Gastei energia, transporte ativo, tá? Se eu tô ali lendo e eu vejo que ele não gastou energia, aí sim eu vou passar para todas essas minhas divisões. Vou tentar primeiro identificar se é água ou se não é água. E se não for água, se ela vai usar membrana ou se ela vai usar proteína ou se ela não vai. Então, esse assunto ele é resumido basicamente nisso daqui. E identificar o que é que está acontecendo. Então, tenham atenção a duas coisas: gradiente de concentração e gasto de energia. Se eu falo que eu gastei energia, automaticamente transporte ativo. Se eu falo que é a favor do gradiente de concentração, transporte passivo. Se eu não gastei energia, transporte passivo. Então vocês vão fazendo essas associações, mas o elementar assim desse assunto, ele está exatamente aqui nesse slide. Eu já vou mandar para eles para vocês assim que a gente terminar a aula, tá? Mas isso daqui resume toda essa parte de transporte. E é o slide que vocês mais têm que voltar e ficar lendo e tentando guardar aí no coração de vocês, porque é o que vai cair também na prova de vocês. É muito comum vocês verem, por exemplo, indicado lá, um lado assim, um lado da questão vai estar lá, transporte ativo, difusão simples, difusão facilitada, osmose, e assim com os numerozinhos, 1, 2, 3, 4. E aqui do outro lado, várias colchetezinhas sem nada dentro para vocês relacionarem. Então, aí, por exemplo, aqui desse lado vai ter a descrição. Gastou energia, não gastou energia. Foi a favor do gradiente de concentração, não foi a favor.
É transporte de água? Não é transporte de água? Então vão ser questões assim que eu acredito que vão aparecer ali para vocês fazerem essa relação. Então é importante vocês entenderem e vocês lerem com atenção, porque às vezes, por exemplo, a questão ela pode estar ali falando que é uma substância muito simples, nananã, que tá passando ali pela membrana, e aí lá no finalzinho tá escrito assim, com gasto de ATP. Gastou ATP? Transporte ativo automaticamente. Então vocês têm que saber perceber isso para o professor não induzir vocês aos erros. Porque às vezes eles podem descrever tudinho de transporte passivo e dizer que esse transporte passivo gastou ATP. Então a questão já seria falsa, porque o transporte passivo nunca vai gastar ATP. Então analisem parte por parte e vão marcando direitinho. Essa parte aqui eu ia desenhar, acabei desenhando lá atrás, então não precisa mais. Mas aqui eu trouxe uma parte também que é super importante. Alguns professores falam, outros não, mas vocês vão voltar para isso daqui algumas vezes. E assim, vocês precisam entender alguns conceitos, que são esses nomezinhos que estão aqui em cima. Vocês estão vendo aí que eu escrevi hipertônico, isotônico e hipotônico. Primeira coisa, isotônico. Esse iso ele dá uma referência igual. Isso quer dizer, isotônico quer dizer que o meu meio intracelular e o meu meio extracelular estão com a mesma concentração de substâncias. Então, usando aquele exemplo lá que eu falei, se eu tivesse 20 cálcios aqui dentro, eu teria 20 cálcios aqui fora. Se eu tivesse 20 glicoses aqui dentro, eu teria 20 glicoses aqui fora. Então, eu estou com concentrações iguais. É a célula em equilíbrio ou na homeostase. Isso é isotônico. Aqui a gente está falando da célula vegetal. Isso é importante, tá? Um detalhezinho só para lembrar, para vocês não esquecerem. Célula vegetal tem parede celular, que é aquela capa além da minha membrana. Essa minha parede celular ela vai ser formada por principalmente celulose, que é um carboidrato. Então, lembrar ali a principal função ali dos nossos carboidratos nas células é a nossa parede celular. Beleza, o que é que acontece? Existe um espaço na célula vegetal entre a parede celular e a membrana plasmática. Esse risquinho preto aqui dentro é a minha membrana, aqui dá para ver a membrana também, e essa parte aqui mais escura é a minha parede celular. E aí o que é que acontece? Um meio hipertônico, o hiper já dá uma informação, hiper é muito. E se eu estou falando meio hipertônico, é porque o local onde essa minha célula está inserida tem uma concentração muito grande de, por exemplo, sal. Vamos supor, NaCl. Estou com muito sal aqui fora, nesse meu meio. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou acabar perdendo água. Isso daqui se refere à osmose, gente. Está aqui no título. Então é movimento de água. Se eu estou no meio com muita concentração, eu vou querer equilibrar. Então eu vou perder água. E aí essa minha célula vegetal vai sofrer o que a gente chama de plasmólise. Que ela vai perder tanta água que o seu conteúdo vai ficar todo frouxinho. É como se tivesse enrugado. Então ela ficou aqui, ó, com a sua região interna, sua membrana toda contraída. Então ela realmente encolhe. Só que essa minha parede celular, ela não tem o mesmo movimento de uma membrana. Então a minha parede celular ela se mantém. E essa minha região, minha membrana, que fica toda contraída aqui dentro dessa minha parede. E essa estrutura aqui que fica parecendo uma estrelinha é porque ela desidratou. Então ela perdeu água. Isso daqui acontece no meio hipertônico e é o que a gente chama de plasmólise. Contudo, pode acontecer o contrário. Eu posso estar num meio que tem pouca concentração. E a minha célula tem muito sal dentro dela. E aí, para equilibrar o meio interno no meio externo, eu vou começar a engolir água. Vamos colocar assim. A água vai entrar aqui dentro da minha célula vegetal. A minha célula vegetal ela tem um órgãozinho que a gente chama de vacúolo. O vacúolo, ele tem alguns tipos, mas nesse caso aqui a gente está falando de vacúolo aquoso, por causa de água.
Ele é o que vai, onde vai guardar a água nessa minha célula. Vocês podem ver que aqui, ó, em azul, ele está no tamanho normal. Essa minha célula que sofreu plasmólise, ele diminuiu bastante, ficou pequenininho. Já nessa minha daqui, ó, que está no meio hipotônico, ou seja, um meio com uma concentração menor, ele chegou e ele cresceu e ficou grandão. E é o que a gente chama de turgência. Ele fica túrgido, ele fica inchado. Então eu peguei, absorvi aqui muita água, esse meu vacúolo cresceu e essa célula ficou inchadinha. Só que ela incha e ela para aqui, justamente porque ela tem uma parede. Então isso daqui ela vai inchar, vai parar, porque essa minha parede vai travar esse movimento. E aí a gente diz que ela não vai ter ruptura, ela vai ficar ali apenas com turgência. Por que eu tô falando disso? Isso é importante agora principalmente, que é a osmose na célula animal. E isso é muito importante. É aquele mesmo conceito. Eu vou ter os meus meios. Eu tenho meu meio isotônico, eu tenho meu meio hipertônico, hipotônico e muito hipotônico. E essa célula representada aqui são as nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos, que é aquela nossa célulazinha ali que vai servir para transportar o nosso oxigênio, tá? Então, uma célula mega importante. E é legal que vocês saibam isso daqui, porque é assunto para vocês tratarem a vida toda também. Então, beleza, eu tenho aqui minha célula normal. Nada de diferente daquela ali que a gente viu. Ela tá com o meio externo na mesma concentração do meio interno, então ela tá no seu formato normal. Meio isotônico, tudo concentrado igual. Ela tá em homeostase, tá em equilíbrio, então nada acontece. Contudo, ela foi para o meio hipertônico. Então ela fica, como a gente chama, de crenada. Que é justamente ela desidratou e ficou toda ressecadinha. É um maracujá, gente. Ela fica cheia ali de rugas e tal, porque ela perdeu muita água. Então, se ela perdeu muita água, ela ficou assim, ó, toda desidratada, toda murchinha. Isso dá para entender tranquilo, que é a mesma coisa que acontece aqui, ó. Só que ao invés de eu chamar de plasmólise, porque aqui eu tenho parede celular, eu vou chamar de hemácia crenada, porque eu não tenho a parede celular. Então, eu não tenho nenhuma estrutura que segure essa minha membrana. Ela só chegou e ela contraiu e virou esse meu bolinho aqui. Então, essa daqui é uma hemácia crenada. Contudo, pode acontecer de eu estar em meios em que eu tenho pouca concentração de elementos. Então, eu vou chegar e eu vou precisar engolir água. E aí, o que é que vai acontecer? Na verdade, ela acaba tendo uma concentração maior de elementos, né? Tipo, tem muito sal aqui dentro, então ela vai começar a absorver água. E ela vai inchar primeiro, vai ficar que nem aquela dali que a gente viu, olha. Lembra que essa aqui, ó, ela fica túrgida? Aqui também ela é túrgida. É a mesma coisa. Minha vegetal fica túrgida, a minha animal também fica túrgida. Contudo, a minha célula animal ela não tem parede celular para proteger. Então ela vai inchar, mas ela vai continuar inchando. E ela vai continuar até ela sofrer o que a gente chama de lise, que é a quebra. Então essa minha massa ela vai se tornar lisada, ela vai se rasgar, porque ela absorveu tanta água que ela não aguentou a pressão e acabou rasgando. Isso daqui é muito importante de vocês entenderem. Por exemplo, se eu tenho um paciente ali que ele, sei lá, sofreu um afogamento, vamos supor, não vou nem falar de paciente exatamente. Vamos pegar ali um corpo mesmo, uma pessoa que já morreu afogada. Se eu for olhar o corpo dela, eu vou ver que tá cheio de água. Principalmente se for um afogamento num rio, que eu vou estar no meio hipotônico, ou seja, com concentrações menores. Esse meu corpo, ele, se eu for analisar no microscópio, eu vou ver que eu vou ter um monte de hemácia lisada. Porque aquela hemácia ela absorveu tanta água que ela acabou explodindo. Então é isso daqui que acontece. E por isso que isso daqui é tão importante. Porque os nossos processos biológicos, eles precisam ser equilibrados, eles precisam ocorrer em homeostase para evitar tanto essa daqui, que seria a minha hemácia crenada, quanto essa daqui, que seria a minha hemácia lisada. Então, qualquer uma dessas situações aqui, seja ela qual for,
vai ser determinada por transportes de membrana, no caso aqui a minha osmose, e pelo meio. A minha osmose ela é influenciada pelo meio em que eu estou. Então, onde eu tenho mais concentração, minha água vai buscar, minha água vai fugir. Isso daqui, como eu falei, vai depender aí do professor se ele vai cobrar ou não, tá? Eu vou dar um intervalinho, 10 minutos, e a gente vai para a nossa parte final, que é mais curta, certo?